Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a segunda aula da Operação Dentista Saia da Mira da Receita Federal. Se você por acaso não assistiu à primeira aula, não deixe de assistir, porque uma aula é sequência da outra. Não precisa, óbvio, parar de assistir essa para voltar para assistir a aula 1, mas não deixe de assistir. Todas as aulas estarão disponíveis durante essa semana, então dá tempo sim de você assistir uma vez, se achar necessário assista novamente, porque eu sei que o assunto às vezes não é possível você ouvir uma única vez e entender o assunto, então vai ficar disponível durante toda essa semana. E agora nós estamos na segunda aula da semana do dentista Saia da Mira da Receita Federal. Hoje eu vou falar sobre como corrigir os erros que eu apontei na aula 1. Só lembrando, eu sou Rita, eu sou contadora, mas assim como você, eu também sou dentista e eu ajudo os dentistas a não cometerem os erros que levam à malha fina. Eu ajudo você, dentista, a sair da mira da Receita Federal. É que mesmo que você tenha um contador, mesmo que você tenha uma empresa de contabilidade, não, mas eu não vou fazer nada disso. Você precisa desse conhecimento. Não adianta a gente só delegar, a gente vai precisar supervisionar, certo? Para depois não cair numa malha fina, não ter um problema com a Receita Federal depois de tantos anos de formado. Porque eu auxilio vários de meus familiares com as questões burocráticas. Mas eu sempre tive a impressão de que me faltavam alguns detalhes no meu conhecimento. Ela se preocupa em ensinar de forma correta de como se deve efetuar os lançamentos e assim, consequentemente, se pagar o imposto justo. A parte então que eu queria mais saber, que é a parte do livro caixa. Nossa, como me ajudou, porque eu não sabia nada, na verdade, e agora estou sabendo tudo. Como a maioria das pessoas sai na faculdade e sai sem saber absolutamente nada sobre a Receita Federal, sobre o leão, sobre os impostos, sobre os tributos, sobre tudo que a gente precisa saber e a gente não sabe. Inclusive, eu discuto bastante com a minha contadora hoje aqui na Bahia e a gente sempre fala sobre as coisas que a Rita vai colocando. Eu estava totalmente perdida no mundo contábil da odontologia, que vale sim a pena, porque a Rita segura na nossa mão e ela vai firme com a gente. Se não fosse você, eu demoraria, acho que 3 vezes mais ou 5 vezes mais tempo para aprender. Faço carnê-leão há 3 anos, mas sempre insegura, porque eu vou vendo ali intuitivamente, vou preenchendo os campos. Então, quando eu conheci o curso da Rita, eu não tive dúvida que eu precisava fazer. E aí eu assisti todas as aulas, comecei a preencher o carnê-leão da forma correta. Então eu vi que muita coisa eu estava fazendo errada. Eu achava que não precisava fazer o curso e me achava, né, a sabidona. Por quê? Porque eu já fazia, né, o carnê-leão, mas eu não aproveitava todos os benefícios que me eram permitidos, né, para deduzir as despesas. Eu não sabia, de fato, todas as despesas que eu poderia deduzir. Eu tenho 20 anos de profissão, sempre tive contador e, na verdade, nunca entendi, nunca consegui entender. Sempre quis pagar menos imposto, mas depois eu comecei a perceber que eu estava pagando mais imposto e estava fazendo as coisas de forma errada. Então a Rita clareou, sabe? Eu acho que quando a gente adquire conhecimento, a gente facilita muito a nossa vida. Eu gostaria de ter conhecido ela no início da minha carreira, mas eu acho que nunca é tarde para começar. Primeiro, eu gostaria de começar essa aula agradecendo a diversas mensagens que foram enviadas pelo meu direct, a quem conseguiu compartilhar a aula 1 da Operação Dentista Saia da Mira da Receita Federal, a quem comentou no post, que falou qual foi o aprendizado, que conseguiu entender sobre os erros da omissão da Receita, que nem sabia que tinha que pagar o INSS. Então, muito obrigada a todos que compartilharam, que me deram esse feedback. Eu adoro
adoro saber o que vocês acharam dessas aulas. Como eu falei na aula 1, esses feedbacks são super importantes para mim. Então, muito obrigada a todos que compartilharam. Sim, a aula é de muito conteúdo, não tem enrolação. Eu preciso que você entenda, eu preciso gerar esse conhecimento para você seguir em frente. Porque senão, sem o conhecimento, vocês já viram lá na aula 1 que sem conhecimento vocês acabam sim correndo o risco que levam à malha fina. Então vamos começar a aula 2. A aula 2 eu vou ensinar você a como sair da mira da Receita Federal. Apontei os erros na aula 1, que são os erros que levam à malha fina. O primeiro desses erros é a omissão de receita. Sim, a omissão de receita é o erro número 1 cometido por todos os contribuintes e que levam à malha fina. Tem que parar de sonegar. Sonegar não é o único caminho para você pagar menos imposto. Como eu disse, a sonegação ela está com os dias contados. Você tem que aceitar isso e aprender a fazer o correto. Erro número 2, não pagar o Carnê-Leão. Depois da instituição do Carnê-Leão Web, gente, vai ficar pior ainda. O erro vai aparecer muito mais. Então não pode deixar de pagar o Carnê-Leão. O Carnê-Leão, ele é o imposto de renda antecipado quando você é pessoa física e tem os rendimentos de outra pessoa física, tem essa obrigação de pagar. Esse imposto de renda, ele é mensal e ele é obrigatório. O erro número 3 é não pagar o INSS. Você tem que pagar o INSS se você exerce atividade remunerada no seu consultório. Não é opcional pagar o INSS. E erro número 4, não escriturar, não fazer o seu livro caixa. Você, se quer deduzir as despesas do seu consultório, você precisa escriturar o seu livro caixa. Então, eu fiz aqui um breve resumo do que nós falamos na aula 1, mas óbvio, se você não assistiu, não deixe de assistir a aula número 1. Então, esses são os 4 erros que levam você, dentista, à malha fina. Omitir a receita, não pagar o Carnê-Leão, não pagar o INSS e não escriturar o seu livro caixa. Então, vamos tirar esse alvo da nossa cabeça, vamos jogar isso longe. Não quero que aqui eu precise colocar a sua fotinho 3x4 naquele alvo que omite receita, no alvo que não paga o Carnê-Leão, no alvo que não paga o INSS e no alvo que não escritura o livro caixa. Vamos arrancar isso, vamos sim fazer o que é correto. E é justamente isso que eu quero ensinar nessa aula 2. Como pagar o Carnê-Leão? Como pagar o INSS? Como escriturar o livro caixa? Todos esses assuntos serão abordados nessa aula 2. Então, vou corrigir o primeiro erro, que é omissão de receita. É o erro mais fácil que todos sabem que tem que parar de sonegar. Corrigir esse erro da omissão de receita é parar de sonegar. Tem que dar um basta nisso. Chega de omitir receita, principalmente aquela receita que, como eu mostrei na aula anterior, que sim, a Receita Federal tem um conhecimento sobre essa receita de cartão, do Pix. Como é que você vai querer esconder isso da Receita Federal? Então, o erro número 1, que é a omissão de receita, óbvio, ele é corrigindo, parando de sonegar. Pare de omitir a sua receita. Você tem sim que declarar toda receita que entra no seu consultório. Essa é a sua obrigação, tá? Então, antes mesmo de você enviar a sua declaração de imposto de renda, a Receita Federal já tem disponível diversos dados a seu respeito. Ela já sabe todas as informações, por exemplo, que vêm do cartão de crédito, ela tem as informações do plano de saúde, ela também tem as informações dos cartórios, do Detran. Isso tudo já está na base de dados da Receita Federal antes do envio da sua declaração de imposto de renda. É por isso que ela consegue saber uma ideia muito aproximada do que acontece na sua vida, de qual é a sua receita, porque ela sabe qual é a sua despesa. Não é bola de cristal, como eu falei anteriormente. Ela não tem uma bolinha de cristal, ela tem muita inteligência artificial, tá? Então, isso ocorre porque o banco de dados da Receita Federal é alimentado pelas instituições bancárias. Como disse, para a pessoa física, o banco informa para a Receita Federal valores acima de R$ 2.000 por mês, para a pessoa jurídica acima de R$ 6.000, as operadoras de cartão de crédito, plano de saúde, as clínicas médicas e laboratórios, o cartório, o Detran, venda de ações, rendimentos de aluguel, sem falar, gente, das notas fiscais eletrônicas. Você vai na farmácia, qual é o seu CPF? Você vai na padaria, qual é o seu CPF? Você está dando a informação do seu CPF, ou seja, aquela nota fiscal, ela é
sua. Então, se a nota fiscal é sua, foi um gasto que você teve. Para ter esse gasto, obviamente, tem que ter receita. Então, todas essas informações a Receita Federal tem a seu respeito. Ela chega facilmente à omissão de receita. Porque, se você tem esse gasto, você tem que, no mínimo, uma receita compatível com esse gasto. Por isso, tenham muito cuidado com essa base de dados da informação da Receita Federal que ela tem antes mesmo de você enviar a sua declaração de imposto de renda, tá? Olha o que foi decidido esse ano. O Supremo Tribunal Federal validou a incidência do imposto de renda sobre depósitos bancários. A decisão vale para os casos em que a Receita Federal presumir que tais valores tratam-se de receita ou faturamento que houve uma omissão por parte da pessoa física ou da pessoa jurídica. Para escapar da cobrança, o contribuinte é quem precisará provar que essas quantias não representam ganhos. Ou seja, se você for fiscalizado pela Receita Federal, a Receita Federal sim pode dizer que aquele depósito bancário na sua conta é uma omissão de receita. Você é que tem que provar que aquilo ali não é omissão de receita. Olha isso, o Supremo Tribunal Federal deu poder, mais poder para a Receita Federal. Ela já fazia isso? Só deu mais poder para ela. Então foi isso que aconteceu em 30 de abril de 2021. O STF ele validou essa cobrança de imposto de renda sobre depósitos bancários de origem não comprovada. Muito cuidado com os depósitos bancários na sua conta. Lembra que os boletos, que o cartão de crédito, cartão de débito, depósito na sua conta, era um perigo você omitir receita? Aqui, ó. Estou mostrando uma decisão recente do Supremo Tribunal. Sim, a Receita Federal pode considerar como sua receita esses depósitos se você não conseguir provar a origem. É inconstitucional? Não. A Receita Federal, o Supremo Tribunal disse que a Receita Federal tem esse poder. Vamos ter cuidado, então, em relação a esses depósitos bancários. Achar o valor é pequeno, a Receita Federal não vai correr atrás. Valor pequeno todo mês, transferência de manutenção ortodôntica todo mês, o mesmo valor do mesmo CPF, você acha que não vai chamar a atenção da Receita Federal? Ah, mas é 150, 200, é 250 reais, não vai chamar a atenção? Vai chamar, porque todo mês é o mesmo valor. Então, muito cuidado com essa omissão de receita, tá? Então, o Supremo Tribunal decidiu, é constitucional, sim, a tributação de todas as receitas depositadas em conta corrente e cuja origem não foi comprovada. Lógico que isso só vai acontecer se você for fiscalizado. Se você não for fiscalizado, não vai acontecer. Foi fiscalizado, a Receita Federal desconfiou de algum depósito bancário, você tem que comprovar que aquele depósito bancário não é a sua receita do consultório. Se você não conseguir comprovar, sim, vai poder incidir imposto de renda sobre esse depósito. Tá? Então, muito cuidado com essa omissão de receita. Só estou chamando a atenção aqui para uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, dando mais poder a quem já tinha muito poder. Deu asas à cobra, porque a Receita Federal já fazia isso. Só que aí sim foi determinado que não é inconstitucional essa decisão de poder sim incidir a alíquota de imposto de renda sobre esses depósitos, tá? Então, por favor, acabem, exterminem com aquela perguntinha para o seu paciente: com recibo ou sem recibo? Gente, é muito amadorismo, né? Ficar perguntando para o paciente é com recibo ou sem recibo. Não consigo entender isso, eu acho super deselegante. Vamos aprender a pagar o imposto e não a omitir receita. Você às vezes não sabe quem é o paciente. Como é que você vai fazer essa proposta para o paciente? Ah, é com recibo ou é sem recibo? Sempre é com recibo, independente de qual tratamento que você esteja realizando, é com recibo. Não existe outra possibilidade. Qualquer entrada de dinheiro do seu consultório tem que ter recibo. Você deve entregar o recibo para o paciente obrigatoriamente. Então isso, além de deselegante, é muito amadorismo. Eu quero mais é que todos aqui paguem muito imposto de renda, porque só paga muito imposto quem tem muita receita. Não conheço ninguém que paga muito imposto e que não tem um lucro alto. Então, todos nós, obviamente, queremos é que pagar muito imposto. Então, vamos acabar com aquela perguntinha clássica se é com recibo ou sem recibo, porque isso pode causar um problema muito grande para você, tá? Então, qual é a injustificativa, se assim pudesse ser, né, para a sua negação, que muitos gostam de dar? Se eu pagar imposto sobre tudo, eu não tenho lucro. Você não tem lucro porque você não sabe precificar. Você não tem lucro porque você não acrescenta o valor do imposto na sua precificação. Será que talvez não seja isso?
No Brasil, o imposto é muito caro. Concordo, eu concordo. Eu sei que é muito caro, mas é o país que você vive. Não adianta, não é assim, não pagando imposto que você vai resolver. Você vai causar um outro problema para você, que é, se você for multado, vai pagar mais ainda. Não existe retorno do imposto pago. Também concordo com você, mas não é justificativa para você não pagar o imposto, gente. Nada disso é justificativa. Se eu pagar imposto, tudo eu não tenho lucro. Se eu, no Brasil, o imposto é caro, não temos o retorno do imposto, não tem como justificar isso para não pagar. Utilizar isso como armas de defesa para eu não pago imposto por causa disso, disso, disso. Infelizmente, você tem que pagar o imposto sim e aprender a precificar. Senão, você de fato não vai ter lucro e ninguém trabalha se não tiver o lucro, tá? Lembrando sempre que existem duas formas de você diminuir o pagamento do seu imposto. Uma é uma forma legal, elisão fiscal. É a prática lícita para pagamento a menor de imposto. Essa é legal. Temos a outra, evasão fiscal. A evasão fiscal é sonegação de imposto. Essa é legal? De maneira nenhuma. Você está descumprindo a legislação. Então, a elisão fiscal é a forma de você pagar menos imposto de forma legal. A evasão fiscal é a sonegação, que não é legal, gente. Sonegação não é legal. Então, assim, não vamos ficar escolhendo o caminho da evasão fiscal. Vamos escolher a elisão fiscal, que é a prática lícita para pagar menos imposto. É possível pagar menos imposto? Claro, deduzindo as despesas permitidas do seu consultório para pagar menos imposto. É legal? É lícito? Sim, é legal e é lícito. É elisão fiscal. Tenho que emitir mesmo recibo quando o paciente não pede? O paciente foi no meu consultório, pagou e não me pediu recibo. Pagou com cartão de crédito, mas não me pediu recibo. Eu preciso emitir recibo para esse paciente? Com certeza. Não falei para vocês que a Receita Federal tem acesso à sua movimentação bancária? Como assim você não vai querer emitir recibo para esse paciente? Vai fingir que aquele dinheiro não foi depositado na sua conta? Não tem como, gente. Mesmo quando o paciente não pede, está lá registrado. Hoje o dinheiro sumiu do mercado. Mesmo em dinheiro, também tem que emitir recibo. Você tem que emitir recibo sobre a sua receita. Então, você precisa, mesmo quando o paciente não pede, mas se eu emitir recibo para ele, eu vou estar prejudicando a ele, ele não quer o recibo. De maneira nenhuma. Você não pode se prejudicar. Porque o paciente pagou no cartão de crédito, essa receita vai aparecer. Você não vai emitir recibo? Como é que você vai justificar que aquilo ali, que aquela receita do cartão não é sua receita? Ninguém vai fazer um empréstimo para você pagando no seu cartão de crédito do seu consultório. Ninguém. Então, obrigatoriamente, toda entrada de dinheiro pelo cartão de crédito e de débito, obrigatoriamente é sua receita. Não tem como jogar para debaixo do sofá, fingir que essa receita não aconteceu, tá? Então, mesmo quando o paciente não pede, você tem sim que emitir recibo para esse paciente. Gente, lembrando, vou deixar bem claro aqui, sonegação é crime, é evasão fiscal, você não pode escolher esse caminho, porque é um caminho perigoso, tá? Não vou falar muito de como corrigir o erro número 1 da omissão de receita, que eu acredito que esse você já sabe que tem que sim emitir recibo sobre a sua receita, já sabe que não pode emitir receita de cartão de crédito, cartão de débito, que sim tem que pagar esse imposto. Então eu acho que é o erro mais fácil deles de corrigir, é sobre a omissão de receita, tá? E como eu vou corrigir o segundo erro, que é o não pagamento do carnê-leão? Pagando o carnê-leão. Obviamente, você tem que pagar o seu carnê-leão. Ele é obrigatório. Como a gente falou, você tem que pagar o seu imposto de renda de forma antecipada. Olha o que diz o Decreto 9.580 de 2018. Artigo 118. Fica sujeita ao pagamento mensal do imposto sobre a renda da pessoa física que receber de outra pessoa física ou de fontes situadas no exterior rendimentos que não tenham sido tributados na fonte no país. Ou seja, você, dentista pessoa física, quando atende seus pacientes particulares, você tem sim que pagar o carnê-leão, que é o pagamento mensal do imposto de renda, é o pagamento antecipado do imposto de renda. Então, quais são as situações que você tem que pagar o carnê-leão, que o carnê-leão é devido? Exercício da profissão sem vínculo empregatício, você dentista, quando trabalha no seu consultório, você não tem vínculo empregatício. Então, você tem sim que pagar o carnê-leão quando recebe de pacientes particulares. Outra situação que o carnê-leão é devido, aluguel, quando você recebe aluguel de pessoa física, quando o locatário é pessoa física, você também tem que pagar
o carnê-leão. Pensão alimentícia, quem recebe pensão alimentícia também tem que pagar o carnê-leão. Quarta situação, valores recebidos do exterior. Quando você recebe valor do exterior, você também tem que pagar carnê-leão. Essas aqui são as situações mais comuns do pagamento do carnê-leão. Óbvio que tudo vai depender do valor. Para somando todos esses valores, quem tem a receita do consultório recebe aluguel e mais pensão. Tem que somar todas essas informações e vai pagar o carnê-leão. Mas essas aqui são sim as situações mais comuns de pagamento do carnê-leão. Então, vamos falar agora do consultório. No dentista, pessoa física no seu consultório. Quando atende os pacientes do convênio, o que acontece com essa receita? Tem a retenção tanto do INSS quanto do imposto de renda. Essa retenção nós chamamos de retenção da fonte. Isso porque o convênio, que é pessoa jurídica, ele tem a obrigação de fazer essa retenção. Aquele valor que é depositado na sua conta bancária é o valor líquido, porque já foi retido tanto o INSS quanto o imposto de renda. Quando é recebimento de paciente particular, não tenho que pagar o imposto de renda? Tem sim, que é o carnê-leão, que é o imposto de renda antecipado. Ele é mensal e obrigatório. Então, você tem que pagar o seu imposto de renda quando você tem a receita dos pacientes particulares obrigatoriamente. Notem que quando é receita de paciente de convênio, eu não estou falando de carnê-leão, somente quando é receita dos pacientes particulares. Aí sim, tem que pagar o carnê-leão. E qual é a forma errada que a grande maioria faz? Só paga o imposto de renda ao enviar a declaração anual de imposto de renda. Essa é a forma errada do pagamento de imposto. Você tem que pagar o seu imposto mensalmente. Quando você faz desta maneira, você está chamando a atenção da Receita Federal para o seu CPF. Ou você acendendo a luzinha vermelha para o seu CPF, deixando de cumprir com uma obrigatoriedade que é o pagamento do carnê-leão. Essa é a forma errada. Cortem isso da sua vida, por favor. Esqueçam isso tudo que você fez de forma equivocada. A forma certa é você pagar o carnê-leão, é você pagar o imposto de renda antecipado. Vou falar de novo, ele é mensal e obrigatório. Não dá para ignorar essa obrigatoriedade do pagamento do carnê-leão. E ao pagar o carnê-leão, será que é preciso você enviar a declaração de imposto de renda? Será que ao pagar o carnê-leão todo mês, eu não preciso mais enviar a minha declaração de imposto de renda? Você tem que enviar sim a sua declaração de imposto de renda, obrigatoriamente, porque o carnê-leão é uma declaração mensal. A declaração de imposto de renda ela é anual. Então, independente se você paga o seu carnê-leão todo mês, você tem sim que enviar a sua declaração de imposto de renda. Porque a declaração anual de imposto de renda ela é uma declaração para ajustar possíveis diferenças de imposto a pagar ou a restituir. Esse é o objetivo da declaração de imposto de renda. E quando é que tem imposto de renda a pagar? Eu paguei meu carnê-leão e tenho mais imposto ainda para pagar? Quando você tem mais de uma fonte pagadora. Por exemplo, receita dos pacientes particulares e mais receita do convênio. Quando faz o ajuste entre essas duas receitas, pode ser sim que você tenha imposto a pagar mesmo pagando o seu carnê-leão mensalmente. Outra situação, quando você tem imposto a restituir, quando é que isso acontece? Quando você tem despesas dedutíveis da declaração de imposto de renda. Elas não são dedutíveis do carnê-leão, mas são dedutíveis da declaração anual de imposto de renda. Exemplo, gastos com instrução, gastos com despesas médicas, gastos com previdência privada. Sim, são despesas que são dedutíveis da declaração de imposto de renda. Então, você pode sim ter um imposto a restituir. Então, como é que eu pago o carnê-leão? Já entendi, Rita, que o carnê-leão ele é mensal e obrigatório, mas como eu pago o carnê-leão? Como eu começo a pagar o meu carnê-leão? A alíquota do imposto ela não incide diretamente sobre a receita. Essa é a forma equivocada de você pagar o seu imposto de renda. É desperdício de dinheiro. A alíquota do imposto de renda ela incide sobre a base de cálculo do imposto, que é o resultado da receita menos as despesas do seu consultório.
São todas as despesas? Não, de maneira nenhuma, só as despesas dedutíveis. Mas essa alíquota ela incide sobre essa base de cálculo e não diretamente sobre a receita. E de onde que é extraída essa alíquota do imposto de renda? Da própria tabela do imposto de renda fornecida pela Receita Federal. É a tabela progressiva do imposto de renda. Notem, quando essa base de cálculo é até R$ 1.903,98, você se encontra na faixa de isenção do imposto de renda. Você não tem carnê-leão para pagar naquele mês. Por quê? Porque você se encontra nessa faixa de isenção do imposto. Mas a partir desse valor, a partir da que a base de cálculo aumenta, aí você também tem imposto para pagar, aumenta a alíquota. 7,5, 15, 22,5, 27,5 e também tem a parcela a deduzir para cada faixa de alíquota. Por exemplo, na faixa de alíquota de 7,5, a parcela a deduzir R$ 142,80. Então, essa é a tabela do imposto de renda. Infelizmente, essa tabela do imposto de renda ela não é atualizada desde 2015. Isso significa que cada ano nós sim pagamos mais imposto de renda. Vamos dar um exemplo de receita de R$ 15.000, despesas dedutíveis R$ 6.000. Qual vai ser a minha base de cálculo do imposto? 15 menos 6, 9.000. Então, é sobre essa base de cálculo de 9.000 que vai incidir a minha alíquota do imposto de renda e não sobre a base de cálculo R$ 15.000. Essa é a minha receita. Então, eu vou lá na tabelinha e vou verificar. R$ 9.000 está aqui, ó, acima de R$ 4.664,68. Qual é a minha alíquota? 27,5. Qual é a minha parcela a deduzir? R$ 869,36. Base de cálculo vezes 27,5 vezes R$ 879,36. Qual vai ser o valor do meu carnê-leão? R$ 1.605,64. Esse vai ser o valor do imposto de renda devido naquele mês. Eu tenho a obrigação de pagar esse imposto de renda. Não é opcional. Não posso deixar para pagar esse imposto somente ao enviar a minha declaração de imposto de renda. Essa é a forma errada do pagamento. Mas será que é possível não ter carnê-leão todo mês? Sim, é possível. Não disse para vocês que quando a base de cálculo é até R$ 1.903,98, se encontra na faixa de isenção do imposto? Então, quando a base de cálculo é até esse valor, não tem carnê-leão. Por quê? Porque você está na faixa de isenção do imposto de renda mensal. Tá? Então, vai sempre depender da base de cálculo do imposto de renda, ou seja, do resultado da receita menos as despesas dedutíveis do seu consultório. Não são todas as despesas que você pode deduzir, somente aquelas que eu vou ensinar nos próximos slides, tá? Então, sim, pode ser que você não tenha carnê-leão para pagar todo mês. Vai depender da base de cálculo do imposto obrigatoriamente. E o que é o carnê-leão web, que eu falei um pouquinho na aula anterior, que é a novidade de 2021? Como eu disse, você agora preenche ele diretamente no portal ECAC, não existe mais aquela versão para baixar no computador. Ele sim, ele ainda não é obrigatório, mas lógico que a Receita Federal criou o carnê-leão web para você utilizar e não largar do papel, largar de qualquer outro sistema e provavelmente muito em breve vai ser sim obrigatório a utilização do carnê-leão web. É uma novidade de 2021 que nós precisamos estar muito atentas a essa novidade, porque sim, esse programa teve problemas, logo no início teve problemas, os problemas foram ajustados, mas com certeza, quando ficar tudo bonitinho, tudo redondinho, a Receita Federal vai olhar para o carnê-leão web de forma diferente. Então, quem não utilizar o carnê-leão web vai correr grande risco de ter problemas. Mas, por enquanto, é obrigatório? Não. Você, por enquanto, tem a opção, eu quero utilizar um sistema no computador, eu quero utilizar livro, caixa de papel, meu Deus, é obrigatório? Não. Por enquanto. Não sei como vai ser o ano que vem, ou no ano de 2023, ainda não sabemos. Mas, por enquanto, ele não é obrigatório. Mas é bom que já vai utilizando ele, que já vai se acostumando com ele? Lógico, para poder já ir se adaptando a essa realidade que em breve vai bater na nossa porta e que vai ser, sim, obrigatório, tá? Quais são as deduções do carnê-leão? O que eu posso diminuir do pagamento do meu imposto de renda mensalmente? Existem 4 deduções. A primeira delas, dependentes. Você pode deduzir mensalmente o número de dependentes do seu carnê-leão. Não precisa identificar se é pai, se é mãe, esposa,
filho e nem colocar o CPF. Você simplesmente informa a quantidade de dependentes. Para cada dependente tem uma dedução de R$ 189,59. Segunda dedução, pagamento de pensão alimentícia. Quem paga a pensão alimentícia pode deduzir todo mês o valor do pagamento da pensão alimentícia. Lembrando que essa dedução dessa pensão alimentícia só se for um acordo judicial. Acordo verbal entre as partes não é possível deduzir. Terceira dedução, Previdência Social, que é o INSS. Sim, o pagamento do INSS você pode deduzir mensalmente para pagar menos imposto. Quarta dedução, livro caixa, que é a dedução queridinha dos profissionais da área de saúde, queridinha dos dentistas, porque, lógico, diminui e muito o valor do imposto de renda a pagar, porque é no livro caixa que eu escrituro as despesas do consultório. Então, todas essas deduções diminuem o valor do imposto de renda a pagar. Então, são 4 deduções do Carnê-Leão mensalmente. Dependentes, pensão alimentícia, previdência social e o livro caixa. Eu posso deduzir essas informações todo mês do meu Carnê-Leão Web. Eu posso escriturar isso no meu Carnê-Leão Web, as informações dos meus dependentes, a informação da pensão alimentícia, o pagamento da minha previdência social e, obviamente, o meu livro caixa para pagar menos imposto já naquele mês, tá? Então, vamos falar agora do terceiro erro, que é o não pagamento do INSS. Pague o seu INSS, você tem que pagar o INSS, é uma obrigação, não é uma opção. Eu não quero pagar o meu INSS. Todos que exercem atividade remunerada no consultório têm que pagar o INSS, obrigatoriamente. Você, dentista, que exerce atividade no seu consultório, você é considerado contribuinte individual e contribuinte individual é contribuinte obrigatório do INSS. Você só tem que escolher o quê? A forma de contribuir. E aí nós temos 2 formas de contribuir para o INSS. A primeira delas é o plano normal. Como é a alíquota do plano normal? 20%. 20% do seu salário de contribuição. E o que seria o salário de contribuição? Sua receita bruta. Diferente do que acontece lá com o imposto de renda, eu disse que a alíquota do imposto de renda ela incide sobre a base de cálculo do imposto, que é o resultado da receita, menos as despesas dedutíveis. Aqui no INSS não acontece isso. É 20% diretamente sobre a receita bruta. Lógico que limitado ao teto do INSS, que esse ano o teto é R$ 6.433,57. Então, o valor a ser pago quando você escolhe o plano normal é de 20% do salário mínimo até 20% do teto. Isso não significa que você vai pagar 20% do salário mínimo. De jeito nenhum, de maneira nenhuma. 20% do salário mínimo se a sua receita for o salário mínimo. Mas você não tem a opção de escolher, eu quero pagar 20% do mínimo. Não, é 20% da receita, tá? Não é escolher qual é o valor que eu quero pagar quando eu escolho quando eu fiz a opção pelo plano normal de contribuição da Previdência Social. Qual é o código da guia do GPS, que é a guia do pagamento da Previdência Social? É o código 1007. Quando eu coloco lá, quando eu preencho, ao emitir a minha guia de pagamento de INSS, o código 1007 significa que eu escolhi o plano normal. Por outro lado, temos o plano simplificado de contribuição para o INSS. No plano simplificado, a alíquota é de 11%. E será sobre a receita? Não mais, vai ser sempre 11% do salário mínimo, obrigatoriamente, independente da sua receita. Mas lógico que na hora que você escolhe o plano simplificado, obrigatoriamente, ao se aposentar, você só irá receber um salário mínimo. Você não recebe mais do que um salário mínimo. Ao escolher o plano simplificado, você só se aposenta por idade. Você está abrindo mão de todo o seu tempo de contribuição se você contribuía anteriormente pelo plano normal. Essa é a sua escolha. Eu estou mostrando para você que existe uma outra opção para quem nunca pagou o INSS porque achava um absurdo pagar um valor tão alto de INSS e sem a garantia de que iria se aposentar tão cedo. E por isso já usava isso como justificativa para o não pagamento do INSS. Então existe sim uma opção. Eu quero fazer o certo, mas não quero pagar aquele valor alto de INSS. Aqui estou eu apresentando
apresentando para você essa opção, que é pagar 11% do salário mínimo. Como tudo na vida tem a sua vantagem, que o valor é pequeno, obviamente, mas tem a sua desvantagem. Você só vai se aposentar por idade e você só vai se aposentar recebendo um salário mínimo. Então, quando você for fazer a opção pelo plano simplificado, você já tem que planejar a sua aposentadoria. Será que é isso que você quer para a sua aposentadoria? Sim, porque eu já escolhi uma outra forma de me aposentar. Eu tenho a minha previdência privada, não conto com o INSS. Ok. O que não pode é escolher o plano simplificado e não fazer um futuro, não fazer uma previsão do seu futuro, da sua aposentadoria. No plano simplificado, você não pode prestar serviço à empresa. Não tem essa possibilidade. Se você presta serviço para a empresa, você não pode escolher o plano simplificado de contribuição para a Previdência Social. E o código da guia do GPS é o código 1163. Então, esse é o código que você vai preencher quando você escolhe a forma simplificada de contribuição. Preencher o código do GPS 1163 significa que você escolheu o plano simplificado de contribuição. Então, como é que é o INSS para dentista? Você pode, por ano, gastar até R$ 15.440,52 quando você escolhe o plano normal, porque o plano normal é 20% da receita. Então, se a sua receita é próxima ao teto, do teto ou acima do teto, você vai pagar de INSS R$ 15.440,52. Sim. Não, eu escolhi o plano simplificado. Você vai pagar R$ 1.452 por ano. Deixa de pagar 15 para pagar 1.452. Estou dizendo que o plano simplificado é o melhor para todos, é o melhor para você? Só estou te apresentando uma opção de contribuição para você ficar certo com a Receita Federal, você contribuir para o INSS, você cumprir com a sua obrigatoriedade sem ter o risco de cair na malha fina. É o melhor da aposentadoria para você? Não porque você vai receber um salário mínimo. Já programei a minha aposentadoria de uma outra maneira. É o melhor caminho para você. Certamente, mas você tem que se organizar para a sua aposentadoria. Não significa que isso é o melhor dos mundos para todos, vai deixar de pagar um valor maior agora, momentaneamente, mas e o futuro? Tem que se preocupar com o futuro? Sim. Vai conseguir se aposentar pelo teto, pagando pelo teto? Vai ter essa possibilidade? Cada vez mais as regras da aposentadoria, elas estão mais difíceis. Cada vez mais fica, eu até brinquei já, que é uma missão impossível hoje se aposentar recebendo o teto. Então tem que escolher, tem que pesar isso. Você tem que decidir, tem que fazer um planejamento da sua aposentadoria para verificar o que é melhor no seu caso. Só estou dando, vou repetir, uma opção de contribuição. Não estou dizendo que pagar 11% do salário mínimo é o melhor para você. E lembra sempre, 11% do salário mínimo, quem presta serviço para a empresa não pode escolher essa opção de contribuição para o INSS. E eu posso contribuir com 20% do salário mínimo? Será que existe essa opção de contribuir com 20% do salário mínimo? Gente, não. Muitos contribuem com 20% do salário mínimo. Não existe essa possibilidade de contribuição. Você tem que contribuir com 20% da sua receita. A sua receita é o salário mínimo? Não. Então não existe essa contribuição de 20% do salário mínimo. Não existe, é 20% da sua receita, óbvio, limitado ao teto do INSS. Mas 20% do mínimo, minha receita é R$6.000. Posso pagar 20% do mínimo? De maneira nenhuma. 20% de R$6.000 obrigatoriamente, tá? Então, o que acontece quando eu não pago o meu INSS? Qual é o risco de não pagar o INSS? Será que é só eu não vou conseguir me aposentar? Será que, de fato, o risco é esse? Com certeza não, gente. O risco maior não é esse. O risco maior é você ser intimado pela Receita Federal. Como eu já mostrei, olha o que aconteceu em dezembro de 2017. A Receita Federal intimou 74.442 profissionais liberais e autônomos que declaravam rendimentos, mas não pagavam o INSS. Foram fiscalizados os anos de 2013, 2014 e 2015. A Receita Federal arrecadou só de valor principal, na ocasião, mais de 841 milhões de reais. Vocês acham que não vai ter essa fiscalização de novo? Certamente vai ter. Com certeza absoluta. O valor arrecadado foi muito alto. Para uma intimação assim, ó, em massa,
vários profissionais autônomos e liberais receberam essa intimação. Simplesmente foi verificado na declaração de imposto de renda. Tinha receita, mas não tinha contribuição do INSS ou o valor a menor. Aí foram lá agraciados com essa cartinha do mal da Receita Federal. Ou seja, seu contribuinte, estou pedindo para você se autorregularizar em relação às suas contribuições previdenciárias. Verifiquei aqui, eu, Receita, verifiquei aqui que você não paga o seu INSS. Então, paga, por favor, o seu INSS, porque está errado. Você tem a obrigação, enquanto profissional liberal, autônomo, de pagar o seu INSS. E aí, olha o que aconteceu. A Receita Federal cobrou quanto? 20% do seu salário de contribuição, 20% da sua receita. Mas por que ela não cobrou 11%? Porque você não escolheu. Você pode sim pagar 11% do salário mínimo, desde que você escolha. Quando você não escolhe, quem escolhe para você é a Receita Federal. E aí, não tem mais jeito. Não pagou, ela escolheu para você 20% da receita. Qual foi o valor dessa multa? A média, 35 mil reais. As pessoas que receberam essa intimação pagaram, em média, 35 mil reais. Só teve que parcelar, dividir. Alguns pagaram até 90 mil reais de multa do INSS. Isso por causa de 3 anos. Então, muito cuidado, porque sim, é uma previsão que eu faço, que vai ter novamente fiscalização em relação ao pagamento, aliás, ou não pagamento ou o pagamento errado do INSS. E quais são os valores de 2021? O salário mínimo em 2021, R$ 1.100, e o teto do INSS, R$ 6.433,57. A contribuição previdenciária ela não deve ser nem inferior ao salário mínimo e nem superior ao teto. Não adianta querer contribuir com valor acima do teto, porque quando você se aposentar, você vai se aposentar recebendo no máximo o teto, obviamente, da ocasião. Então, tem o mínimo, R$ 1.100, e o teto, R$ 6.433,57. Vamos corrigir o próximo erro, que é o 4º erro, que é não escriturar o seu livro caixa. Como você vai corrigir esse erro? Escritura o livro caixa. Você tem que escriturar o seu livro caixa. Obrigatoriamente, se você quer deduzir as despesas do seu consultório. Você precisa, sim, escriturar o seu livro caixa, porque só é possível deduzir as despesas do consultório se elas estiverem escrituradas no livro caixa. Escriturar é discriminar tanto a despesa quanto a receita. Você pode deduzir de forma legal as despesas, mas elas têm que estar discriminadas nesse documento que é chamado livro caixa obrigatoriamente. A receita é discriminada, CPF do paciente, do titular do pagamento e do paciente, e a despesa ela é discriminada falando se é aluguel, se é condomínio, se é luz, se é material de dental. É dessa maneira que você discrimina a despesa, tá? Então, a escrituração do livro caixa é o registro mensal em ordem cronológica de data de toda entrada e saída de dinheiro do seu consultório. Isso sim é escrituração de livro caixa, diferente de somar todas as despesas e lançar diretamente lá na declaração de imposto de renda. Essa é a forma errada, isso nem é considerado escrituração do livro caixa. Então, o que diz o decreto 9.580 de 2018, no artigo 68? O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderão deduzir da receita decorrente do exercício da atividade, inciso número 1, a remuneração paga a terceiros, desde que haja vínculo empregatício e os encargos trabalhistas e previdenciários correspondentes. Sim, eu posso deduzir o valor gasto com o meu funcionário registrado e o INSS e o FGTS. Inciso 3, que o inciso 2 não refere-se a dentista, eu retirei. Inciso 3, as despesas de custeio pagas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. Olha a nossa querida Receita Federal sendo subjetiva com o que pode deduzir do seu livro caixa. Simplesmente ela fala que você pode deduzir os funcionários e ela deixa a cargo do contribuinte decidir o que é necessário à percepção da receita. Ela é muito subjetiva aqui. O que é necessário para a sua receita? O que você acha necessário pode ser que o fiscal não ache necessário dessa maneira. Então é sim muito difícil você saber quais são as despesas que você pode deduzir. Não, lógico que algumas já foi mais do que falado e comentado pela Receita Federal, da possibilidade de dedução, mas o problema é que sim, as outras geram dúvidas. E aí, eu posso ou eu não posso deduzir? É necessária a sua receita? Sempre tem que ter esse conceito em mente. É necessária a receita? Se sim, você pode deduzir. Se não é necessária a receita, não pode deduzir. Olha o que diz o parágrafo único desse mesmo artigo. O disposto nesse artigo não se aplica às cotas de depreciação de instalações,
máquinas e equipamentos e as despesas de arrendamento. Isso não pode deduzir. Inciso 2. As despesas com locomoção e transporte, exceto na hipótese de representante comercial autônomo. Então, eu não posso deduzir depreciação, eu não posso deduzir máquinas e equipamentos, eu não posso deduzir gastos com locomoção e transporte. Não posso, o decreto está me dizendo isso, que não é permitido essa dedução. Mas, mesmo assim, continuou muito difícil o que eu posso e o que eu não posso decidir. E aí, obviamente, que fica a confusão armada. Vou falar aqui só de algumas despesas dedutíveis do livro caixa. Lógico que eu não vou conseguir falar todas as despesas, mas vou falar de algumas. Primeira delas, funcionários em encargos trabalhistas. Sim, são despesas dedutíveis do livro caixa. Eu posso deduzir esses gastos do meu livro caixa. Despesa de custeio, que são aquelas despesas fixas não no sentido de valores fixos, mas que todo mês você tem essas despesas. Aluguel, condomínio, luz, água, IPTU, telefone. Sim, você vai poder deduzir essas despesas do seu consultório. Papelaria, cartão de visita, receituário, carimbo, você pode deduzir essas despesas do seu livro caixa para pagar menos imposto. Material de limpeza também é considerado uma despesa dedutível. Jalecos, propaganda, anúncio do Instagram, anúncio de Facebook, do Google, você pode deduzir sim para pagar menos imposto. Serviços de terceiros, o mais comum deles é laboratório de prótese. Sim, você pode deduzir o laboratório de prótese do seu consultório para pagar menos imposto. Outro serviço de terceiros, manutenção de equipamento, também você pode deduzir do seu livro caixa para pagar menos imposto. O ISS, que é o Imposto sobre Serviço, é o imposto municipal, você também pode deduzir para pagar menos imposto. A vigilância sanitária também você pode deduzir do livro caixa. A anuidade do conselho, material de consumo, que é o material de dental. Aqui eu citei somente alguns exemplos, né? Resina, algodão, material de moldagem, anestésico, broca, cimento, sugador, fio de sutura, toxina botulínica, fio de ortodontia, o implante, o EPI, o Invisalign, são exemplos de despesas dedutíveis do livro caixa, que sim diminui o valor do imposto de renda a pagar. E agora eu vou falar das despesas não dedutíveis. Aquelas despesas são do seu consultório, sim, mas você não pode deduzir para poder pagar menos imposto. Quais seriam elas? Equipamentos odontológicos. Eles não são considerados despesas dedutíveis, porque são considerados como investimento, como capital, aplicação de capital, e por isso você não pode deduzir do seu livro caixa. Exemplo, cadeira odontológica, raio-x, ultrassom, autoclave, caneta de alta rotação, scanner, o laser não são despesas dedutíveis do seu livro caixa. Os exemplos, móveis e aparelhos da recepção, ar-condicionado, computador, impressora, nada disso é dedutível do seu livro caixa. Despesa do seu consultório, sim, mas você não pode deduzir. Despesas com locomoção, estacionamento, gasolina e pedágio, isso a gente viu claramente lá no decreto falando que você não podia deduzir do seu livro caixa. Então são essas algumas das despesas não dedutíveis do livro caixa, ou seja, são despesas do meu consultório, sim, mas elas não servem para diminuir o valor do meu imposto de renda a pagar. Vamos a um exemplo aqui, olha, receita de R$15.000, livro caixa R$6.000 e pensão alimentícia de R$3.500. Aqui, o exemplo 1, nós temos uma pessoa que não sabe nada de contabilidade, que acha que se ficar sentado lá no almoço de 8 da manhã às 10 da noite, é isso que vai fazer ganhar dinheiro, não tem o menor cuidado com a parte fiscal e tributária do consultório. Olha como é que ela paga equivocadamente o imposto. Desconsidera as despesas dedutíveis. E paga a alíquota do imposto, ela incide diretamente sobre a receita bruta. Quanto que ela vai pagar de imposto? R$ 3.255,64, porque não se aproveitou de nenhuma dedução do livro caixa, nenhuma, e ignorou. Continua lá sentado no moço, trabalhando. Está deixando o dinheiro ir para o ralo. Eu sempre falo, não adianta aumentar o faturamento e não saber pagar. Você está abrindo a torneira, mas não fechou o ralo. Sem saber pagar o imposto, você não está fechando o ralo e todo o faturamento está sendo escoado. Aí não adianta. Segundo exemplo, você agora aqui sabe que pode deduzir as despesas do livro caixa, então qual vai ser a sua base de cálculo? R$15.000 menos R$6.000. R$9.000, a gente já fez essa conta, R$9.000 será a minha base de cálculo do imposto. Quanto é que vai ter de valor para pagar de carnê-leão? R$1.605,64, porque nesse exemplo aqui, nesse caso, já era uma pessoa que buscou conhecimento e diminuiu
o valor do livro caixa. E aí, considerando a dedução do livro caixa, sim, diminui e muito o valor do imposto de renda a pagar. Terceira pessoa que sabe tudo, participou da Operação Dentista Saia da Mira da Receita Federal, me segue lá no Instagram, sabe tudo sobre dedução. Além do livro caixa, deduziu também o valor mensal que paga de pensão. Olha para quanto foi a base de cálculo nesse exemplo, R$ 5.500. Vai pagar quanto de imposto de renda aqui? R$ 643,14, porque nesse exemplo tem a dedução não só do livro caixa, mas também da pensão alimentícia. Gente, olha a diferença de um valor para outro, por puro desconhecimento da legislação, por pura falta de conhecimento naquilo que faz você, dentista, a pagar menos imposto de renda de forma legal. Aí fica gastando a energia, preocupadíssimo com a omissão de receita, a sonegação. Esquece das possibilidades legais para pagar menos imposto. Gasta energia, foca a energia naquilo que é legal, naquilo que é permitido por lei, porque só ficar pensando em sonegação, você não consegue nem ver o que está do seu lado. Você não consegue nem enxergar aquilo que pode ser legal para você deduzir. Olha a diferença de imposto aqui, sem nenhuma dedução e com tudo que a lei permite. Nós estamos falando de uma diferença por mês de R$ 2.612,50. Por ano, mais de R$ 31 mil. Tem uma economia de 80,25%. E essa dedução aqui não é com jeitinho, colocando despesa que não pode deduzir, fazendo coisa errada de maneira nenhuma. É tudo de forma legal, 100% legal. Só basta ter o conhecimento. Para fazer de forma legal, tem sim que ter o conhecimento. Tem sim que parar de atender de 8 da manhã às 10 da noite e dedicar uma parte do seu dia a parte contábil do consultório, obrigatoriamente, para não ver o quê? O dinheiro indo para o ralo. Gente, deixar de deduzir as despesas do seu consultório é desperdiçar uma oportunidade 100% legal para pagar menos imposto de renda. É inaceitável isso e não é incomum de ver um colega que não deduz as despesas do consultório para pagar menos imposto. Então, fiquem ligados nas deduções do livro caixa para pagar menos imposto de renda. Será mesmo que você deve continuar se preocupando em faturar mais, ganhar mais, trabalhar mais e ignorar a importância de como pagar o imposto sobre esse faturamento? Será que você está fazendo a escolha certa para o seu consultório? Será que é isso mesmo que vai dar dinheiro para você? Você ignorar como vai pagar o seu imposto? Cada vez mais está claro que não, gente. Não adianta só se preocupar com o faturamento. Você tem que se preocupar como você vai pagar esse imposto, certamente, principalmente para não jogar dinheiro fora, porque o valor do imposto influencia no seu lucro. Não tem jeito. Não posso querer ignorar o pagamento de imposto no meu consultório. Não pode, gente. Não tem a opção de você querer virar as costas para isso. Fingir que não vi nada disso, fechar, acabou o dia, vou dormir, não quero nem saber disso. Quero ver você dormir depois de tanta informação que eu lhe dei. Continuar fazendo errado? Aí, de fato, lógico, existem pessoas que conseguem, mas é a grande minoria. Não conseguem. Estou colocando aqui, olha, na sua cara que você tem que aprender sobre o pagamento de imposto. Você não quer ganhar mais dinheiro? Você não quer trabalhar? Você não quer ter esse reconhecimento? Então tem que saber pagar o imposto. Senão vai ficar lá, ó, reclamando que a odontologia não dá dinheiro, que trabalha e não vê a cor do dinheiro. A odontologia dá dinheiro. Se você trabalhar e pagar o seu imposto certinho, trabalhar da forma certa, dedicando um tempo para cada atividade sua, existe o tempo de você atender, mas também existe o tempo que você tem que estar fora do mocho, obrigatoriamente. Cada vez isso fica mais claro para mim e que eu vou tentar passar isso para vocês. E qual é a forma de escriturar o livro caixa? Imagina, gente, escriturar livro caixa daquele livro caixa de papelaria, de planilha Excel. É possível isso? Claro, não estou falando que não é possível, tá? É possível? Sim, é a maneira mais inteligente de escriturar o seu livro caixa. Imagina escrevendo tudo num livrinho de papel de papelaria. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho vontade de rasgar todos esses livrinhos. Todas essas anotações, rasga. Joga isso tudo fora. Lógico que eu estou brincando, né? Mas sim, é a minha vontade, de fato, que livro caixa de papel, aquela pessoa que ainda tem esse hábito de fazer aquele livro caixa de papelaria, gente, isso já ficou para trás e olha, há muito tempo, né? Então, qual é a melhor opção para escriturar o livro caixa?
obviamente, o próprio programa da Receita Federal, que é o Carnê-Leão Web. O próprio programa que emite a guia do pagamento do Carnê-Leão, você escritura o livro caixa nele. É a forma, sem sombra de dúvida, é a forma mais inteligente de você escriturar o seu livro caixa, tá? Então, vamos utilizar o programa Carnê-Leão Web, aprender a utilizar essa ferramenta que é gratuita da Receita Federal. Então, vamos sim preencher o seu livro caixa de forma correta e inteligente, utilizando quem? O Carnê-Leão Web. E essas regras, todas essas regras de dedução, de livro caixa, de Carnê-Leão, elas são federais. Então, independe de qual estado você esteja, são válidas para todos os estados. São regras nacionais. Então, eu posso deduzir, que eu falei de despesa dedutível, eu posso deduzir aqui no Rio, em São Paulo, em Salvador. Sim, você pode deduzir, porque são regras federais, tá? Então, são válidas para todo o Brasil, gente, todo o Brasil, porque não existe nada que é municipal. O que eu falei aqui, nada é municipal. Nem do pagamento do Carnê-Leão, nem das deduções do livro caixa, nem do pagamento do INSS, tudo são regras nacionais, então independente de onde, qual seja o seu estado, sim, você pode aplicar essas regras sem preocupação. E agora eu vou fazer uma pergunta para você. Como está a sua declaração de imposto de renda? Será que ela está certinha? Será que se eu fizer um checklist da sua declaração de imposto de renda, eu vou clicar lá que está tudo ok? Tudo bonitinho, tudo certinho? Vou fazer a primeira pergunta. E a sua receita? Você tem omissão de receita na sua declaração de imposto de renda? Segunda pergunta. Carnê-Leão, você paga o seu Carnê-Leão? Eu posso assinalar que foi pago o seu Carnê-Leão? Terceira pergunta. Você contribui para a Previdência Social? Você paga o seu INSS? Vou partir para a próxima pergunta. E o seu livro caixa? Você faz? Você preenche o livro caixa? Não, 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 não. Ó o dedinho aqui do fiscal da Receita Federal empurrando você, ó. Ih, mais um. Ih, mais outro. Ih, foi outro. Você não se sentiu nessa situação? Você não se sentiu exatamente assim? Nossa senhora, não preenchi nada. Nada. Omite receita. Não paga o Carnê-Leão. Paga o INSS. Não escritura o livro caixa. No seu checklist você não preencheu absolutamente nada. Olha aqui você, caindo. Vai cair. Mais cedo ou mais tarde, a conta vai chegar. Certamente, a Receita Federal está fechando o cerco. Mostrei para vocês, o ano passado para esse ano, tivemos um aumento de mais de 97% de contribuintes que caíram na malha fina. Olha você aqui correndo esse risco se você está cometendo todos esses erros. Até quando? A minha pergunta é, até quando você vai continuar cometendo esses erros de omissão de receita, de querer ignorar que o Carnê-Leão Web já está uma realidade? Ah, não vai ser daqui a 5 anos. Não, 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 não. É agora. Foi instituído nesse ano, em 2021. Vai ignorar isso. Vai ignorar que eu falei para vocês, gente, do pagamento do INSS, os contribuintes que não pagaram o INSS, que foram multados pela Receita Federal. Vai ignorar isso? Não tem como. Impossível você esquecer tudo que eu falei, todos os alertas que eu dei para você, ignorar e achar que a vida vai continuar normalmente, porque eu não acredito que você vai conseguir fazer isso. Acredito eu que sim, o que faltava você para dar o primeiro passo era o conhecimento, que essa desculpa agora morreu. Quando você me conheceu, quando você se inscreveu para participar dessas aulas, essa desculpa, e assistiu, obviamente, essa desculpa morreu. Eu não aprendi isso na faculdade. Morreu, gente, isso acabou. Você não vai poder utilizar mais isso como desculpa. Você não aprendeu na faculdade, ok, concordo com você, mas agora você aprendeu. Aprendeu tudo? Ainda não. Mas agora você já tem uma boa ideia do que está certo e do que está errado. E do que está errado, como corrigir para não cair na malha fina. Que eu sei que isso você não quer. Ó, você quer isso aqui, ó, seu próximo que o fiscal vai empurrar? Ih, mais um. Tenho certeza que não. Absoluta que não. Vamos fugir dessa fila aqui. Quero que você esteja numa outra fila de quem, olha só, lá no checklist, omite receita? Não omite receita. Paga o Carnê-Leão? Paga o Carnê-Leão. Paga o INSS? Paga o INSS. Estuda o livro caixa? Sim. Olha que lindo. Ele vai ficar feliz da vida. Próximo.
Porque esse aqui não adianta. Paga tudo, faz tudo certinho. Deixa eu pegar um outro que faz tudo de forma equivocada, que faz tudo de forma errada. Gente, eu espero vocês aqui na terceira aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que eu tenha passado muito conteúdo. Essa é uma aula de muito conteúdo. Nós falamos de como pagar o Carnê-Leão, nós falamos de como pagar o seu INSS. Se você quiser assistir essa aula mais de uma vez, sim, assista mais de uma vez. Sempre que termina a aula, eu peço para quem assistiu a aula, coloque lá no post, eu vou colocar um post no Instagram dizendo o que você aprendeu dessa aula. Esse feedback é super importante para mim. Quem quiser compartilhar essa aula, compartilhe, me marque lá no Instagram, nos stories, para eu poder, sim, para quem compartilhar, para quem comentar no Instagram, eu vou dar um e-book, eu já tinha prometido na aula anterior, continuo, vou manter essa promessa. Então, assistam a aula, levem a sério toda essa informação que eu estou passando para vocês, porque o risco está aí, ele existe de fato, e não estamos falando de valores pequenos quando vocês são multados e intimados pela Receita Federal. Eu espero vocês amanhã na live no Instagram para tirar todas as dúvidas. Vou anotar todas as dúvidas, todos os comentários da aula, que sim, eu vou responder todas essas dúvidas amanhã, às 8 horas da noite. Eu espero vocês aí, sim, vai ser ao vivo para tirar as dúvidas sobre esse assunto, sobre o Carnê-Leão, sobre o INSS, o pagamento do INSS. Tem uma polêmica muito grande do se pode ou se não pode pagar 11%. Então, eu espero vocês amanhã na live, e a nossa aula vai ser na quinta-feira. Muito obrigada pela atenção, um abraço grande para vocês. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bárbara, eu sou aluna da Rita, sou aluna do curso de PJ e de Imposto de Renda para pessoa física. Eu comprei os 2 cursos em 2 semanas, fiz um intensivo com a Rita que foi maravilhoso. E eu fiquei pensando muito, porque para mim é muito difícil gravar vídeo. Fiquei pensando muito como explicar o quanto vocês precisam fazer esse curso, o quanto ele vale a pena. Mas eu não consegui encontrar uma maneira de realmente conseguir explicar e conseguir convencer vocês, porque a gente precisa desse conhecimento. Eu sou formada há 10 anos, eu tenho um consultório de porte pequeno, trabalham poucos dentistas, e eu aprendi, e o que eu pensei em dizer para vocês é que mesmo que você tenha um contador, mesmo que você tenha uma empresa de contabilidade, não, mas eu não vou fazer nada disso. Você precisa desse conhecimento. Não adianta a gente só delegar, a gente vai precisar supervisionar. E cada vez mais as coisas estão mais informatizadas e mais, como é que a gente diz assim, automáticas. Então, a gente precisa fazer certo para depois não cair numa malha fina, não ter um problema fazer certo para depois não cair numa malha fina, não ter um problema com a Receita Federal depois de tantos anos de formado, depois de tanto trabalho, depois de talvez conseguir fazer um pouquinho de reserva e aí vir a Receita e por um erro que às vezes você pode não ter o conhecimento, né? Você pode às vezes fazer de propósito, mas às vezes, muitas das vezes, a gente não tem o conhecimento. E aí essa reserva não ser mais nossa. Então, antes disso acontecer comigo, eu resolvi fazer os 2 cursos com a Rita para prevenir isso e depois não ser pega de surpresa. A Rita é maravilhosa, o curso é maravilhoso. A gente fica horas e horas e horas em aula. A aula é muito agradável, ela tira todas as nossas dúvidas. A gente tem um grupo no WhatsApp que estava todo mundo agora falando, vamos gravar porque a Rita merece. É só por gratidão, é só por gratidão. Façam o curso. Se você está em dúvida, faça ou não faça o curso. Será que vale a pena? Será que vale o investimento? Tá muito barato, tá muito barato. Eu disse para ela em aula, eu disse, Rita, você podia cobrar muito mais nesse curso, porque de todos os cursos que eu fiz na pandemia, que não foram poucos, com certeza esse é o que valeu mais a pena. Eu espero ter conseguido explicar um pouquinho do quanto vale a pena. Boa tarde. Eu sou Erci Marqueto e moro em Lajeado, no Rio Grande do Sul. Sou aluna da Rita no curso Pessoa Física. E eu, ao contrário dos demais colegas, não sou odontóloga.
eu decidi me inscrever no curso da Rita porque eu auxilio vários de meus familiares com as questões burocráticas. Há muitos anos mesmo eu já trabalho com tudo isso, mas eu sempre tive a impressão de que me faltavam alguns detalhes no meu conhecimento. E na área da saúde são os pequenos detalhes que fazem a diferença para que a gente possa pagar mais ou menos tributos. E hoje eu posso afirmar com toda a sinceridade e com toda a convicção que o curso da Rita é completo. A Rita tem um vocabulário simples, de fácil compreensão, e ela tem muito conhecimento. Às vezes ela fala um pouco rápido, como se ela não tivesse tempo suficiente para transmitir aos seus alunos todo o conteúdo. Tamanha é a sua preocupação em que o aluno possa aprender. Ela se preocupa em ensinar de forma correta de como se deve efetuar os lançamentos e assim, consequentemente, se pagar o imposto justo. A Rita é muito acessível, ela está sempre à disposição para esclarecimentos e responder perguntas. Rita, de coração, muito obrigada. Foi um investimento que valeu a pena. Eu sou Maíra, dentista, e eu comprei o curso da Rita. E eu tô aqui para falar que realmente é sensacional. Foi muito importante para mim ter comprado esse curso. Eu conheci a Rita pela internet e já me identifiquei com o modo com que ela coloca as coisas de uma forma fácil de entender. Eu tenho 20 anos de profissão, sempre tive contador e, na verdade, nunca entendi, nunca consegui entender. Sempre quis pagar menos imposto, mas depois eu comecei a perceber que eu estava pagando mais imposto e estava fazendo as coisas de forma errada. Então a Rita clareou, sabe? Eu acho que quando a gente adquire conhecimento, a gente facilita muito a nossa vida. Eu gostaria de ter conhecido ela no início da minha carreira, mas eu acho que nunca é tarde para começar. Então eu agradeço muito a Rita e aconselho a todos os recém-formados que estão abrindo consultório e a todos os dentistas realmente que precisam ter conhecimento sobre para não cair na malha fina, para pagar seus impostos corretamente, saber sobre a sua aposentadoria, são coisas fundamentais para a nossa vida. Então, e a Rita é dentista, isso facilitou muito a linguagem. Então, eu aconselho que todos façam. Oi, meu nome é Denise, sou dentista e vim aqui hoje trazer o meu depoimento, né, com relação ao curso que eu fiz da Rita, que quando eu soube do curso através de um amigo que fez primeiro, eu achava que não precisava fazer o curso porque eu já fazia... já alimentava o Carnê-Leão, já fazia o livro caixa, a estruturação e me achava, né, a sabidona. E aí questionei a Rita sobre a possibilidade de uma mentoria. Foi quando ela conversou comigo e falou que seria mais interessante fazer o curso, porque dentro do curso eu também teria esse momento de mentoria. Gente, eu venho aqui falar para vocês. Foi a melhor coisa que eu fiz, o melhor investimento que eu fiz realmente dentro da profissão. Por quê? Porque eu já fazia, né, o Carnê-Leão, mas eu não aproveitava todos os benefícios que me eram permitidos, né, para deduzir as despesas. Eu não sabia, de fato, todas as despesas que eu poderia deduzir. E Rita traz isso com muita didática, de uma forma muito simples, que a gente consegue entender com muita tranquilidade. E, de fato, eu estava, digamos assim, me boicotando, né? Porque a partir do momento que você tem benefícios que você pode usar, né, para o seu lado, de fato, para você ter a diminuição dos gastos, já que a gente investe tanto, tem tantos gastos com manutenção, com materiais, uma série de coisas, e você deixa de aproveitar esses benefícios, a gente acaba de verdade,
né, ficando prejudicada. Então, o curso abre a mente com relação a isso. De fato, os contadores não estão preparados, infelizmente, não conhecem todas essas despesas dedutíveis e não conhecem todos os recursos que esse programa do Carnê-Leão traz, né, pra gente como pessoa física. Então, eu, de fato, comecei a ensinar para o meu contador, né, orientá-lo. E eu posso dizer para vocês que, de fato, o curso da Rita é uma oportunidade de ouro, é aquele cavalo selado que passa, que a gente tem que correr atrás, não pode, a gente tem que montar nele, não pode deixar ele passar, porque quem fez, né, e quem fizer vai, eu tenho certeza, concordar comigo que é o melhor investimento que a gente pode fazer na nossa profissão e que trará resultados maravilhosos. Tá? Então eu deixo aqui o meu depoimento, aproveito para agradecer a Rita toda a disponibilidade, porque ela é muito disponível, muito acessível, mesmo depois quando surgem outras dúvidas que eu a questiono, e ela tá ali, responde prontamente, explica e tudo fica mais claro, tudo fica mais leve, né? Que muitas vezes as dúvidas vão surgindo mesmo ao decorrer do tempo que a gente vai alimentando, vai fazendo, e ela tá ali sempre disposta a esclarecer tudo. Então, mais uma vez, eu deixo aqui para vocês a dica. Aproveitem essa oportunidade, não deixem, né, essa oportunidade passar. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui em nome da contadora Rita para fazer o meu depoimento de gratidão e agradecimento pelos ensinamentos dela, porque eu estava totalmente perdida no mundo contábil da odontologia, graças a Rita, pelos conhecimentos dela, a simpatia, a vontade dela de ajudar essa categoria que é tão carente desse auxílio, né, desses profissionais que ajudam os dentistas. Eu estou aqui fazendo do meu depoimento que vale sim a pena comprar o curso da Rita, ser aluno da Rita, porque a Rita segura na nossa mão e ela vai firme com a gente. E meu muito obrigada, Rita, por tudo, por ser um tema tão específico, a odontologia, né? E tão cheio de particularidades. Se não fosse você, eu demoraria, acho que 3 vezes mais ou 5 vezes mais tempo para aprender as coisas os ensinamentos que você me passou até agora, tá? Então, assim, de coração, sou sua aluna, me considero sua amiga e quero continuar sua aluna e até para sempre. Compre um curso dela, faça um curso dela, vale a pena. A Rita muda a vida da gente nessa área contábil da odontologia. Um beijo, Rita. Continue assim, sempre maravilhosa.